Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, nas nossas duas últimas videoaulas, nós trabalhamos a prisão preventiva. Nessa videoaula de hoje, que é a nossa terceira sobre prisão preventiva, nós vamos, enfim, encerrar o tema, né? E o que a gente vai ver hoje? Hoje, pessoal, nós vamos ver quais são as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva. Vamos ver também a preventiva e as excludentes de ilicitude e culpabilidade. Vamos estudar também a duração da prisão preventiva e o excesso de prazo. E, por fim, a revogação da prisão preventiva. Pois bem, Paula, quais são as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva? Pessoal, funciona da seguinte forma. Presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva ela poderá ser decretada em relação aos crimes do artigo 313 do Código de Processo Penal. E que crimes são esses? Nós vamos ver de um a um. Primeiro, os crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 anos. Né? O que significa? Significa dizer, pessoal, o seguinte: pense que, independentemente da natureza da pena, ou seja, pouco importa se é reclusão ou se é detenção, será cabível a decretação da prisão preventiva quando a pena máxima combinada ao delito for superior a 4 anos, tá bom? Então aqui pouco importa se é reclusão ou se é detenção. O que nós deveríamos observar, o que o magistrado deve observar é se a pena máxima superior a 4 anos. Se for, é cabível a decretação da prisão preventiva. Segunda hipótese, investigado ou acusado, condenado por crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no artigo 64, inciso 1º do Código Penal. Percebe-se pela leitura do dispositivo que, independentemente do crime ser punido com reclusão ou detenção, a prisão preventiva ela poderá ser decretada se o acusado for reincidente em crime doloso, salvo se entre a data do cumprimento ou a extinção da pena da infração posterior tiver decorrido um prazo de tempo aí superior a 5 anos, computando o período de prova, né, da suspensão ou do livramento condicional. Se não ocorrer a revogação também, né, logicamente, ou se em condenação anterior o réu tiver sido beneficiado com perdão judicial, ocasião que, obviamente, a sentença não poderá ser considerada para fins de reincidência, né? Isso aí, acho que vocês já estudaram lá no direito penal. O que eu preciso que vocês se atentem? Qual que é a observação que eu faço especificamente nesse ponto? Não sei se vocês perceberam, eu disse para vocês que a prisão preventiva poderá ser decretada se o acusado for reincidente em crime doloso. O que isso significa? O acusado, pessoal, ele deve ser reincidente específico em crime doloso, tá? Neste caso, a preventiva poderá ser decretada, pouco importando a quantidade da pena. Então, a gente deve observar se há uma reincidência específica em crime doloso para que seja possível a decretação da prisão preventiva. Outra hipótese, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Qual que é o ponto que a gente deve prestar atenção? Veja bem, eu disse quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza. Com isso, a gente pode concluir o seguinte: os crimes praticados neste contexto não há margem para interpretação diversa da literal, ou seja, não é permitido que nós façamos interpretação diferente daquilo que está no dispositivo legal. Razão pela qual não se admite a preventiva quando se tratar de contravenção penal, né? Porque está escrito lá em cima, quando o crime envolver violência doméstica. Lembrando que crime é diferente de contravenção penal. Mas o que seria contravenção no âmbito familiar, Paula? O que não
seria possível a decretação da preventiva? Exemplo, puxões de cabelo no âmbito familiar é contravenção penal, não é crime. Torção de braço é um outro exemplo de contravenção penal. Marido e mulher que discutem na portaria do prédio ou que discutem dentro do carro, enfim, são exemplos de contravenções penais, tá bom? Contravenções é uma coisa, crime outra coisa. E o dispositivo que a gente está estudando, ele deixa claro quando o crime envolver violência doméstica e familiar, tudo bem? Outro ponto, outra possibilidade aí da decretação da prisão preventiva é quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando não for fornecido elementos suficientes para o seu esclarecimento. Nesse sentido, o artigo 311, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ele diz que a prisão preventiva ela será admitida quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. E aí, nós temos que observar a súmula 522 do STJ, súmula esta que eu já vi sendo cobrada em algumas provas de concurso público. A súmula diz o seguinte, abre aspas, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Então, vamos colocar aí no cantinho do caderno para fazermos o estudo, para estudarmos, né, essa possibilidade de preventiva de forma conjunta com a súmula 522 do STJ para o nosso estudo ficar completinho, tá bom? Dito isto, pessoal, nós precisamos prosseguir, né, e estudarmos a preventiva e as excludentes de ilicitude e culpabilidade. Para que nós façamos o estudo da preventiva e as excludentes de ilicitude e culpabilidade, é necessário que nós também façamos uma comparação entre a antiga redação do artigo, salvo engano, 314 do CPP, com a recente redação promovida aí no final de 2019. Quando nós paramos para fazer essa comparação, nós vamos perceber que, em verdade, não houve grandes alterações, tá? O Código de Processo Penal, ele apenas se adequou à redação do Código Penal. Portanto, tem-se que não se admite a decretação da prisão preventiva quando o magistrado verificar provas de que o acusado cometeu crime acobertado de qualquer das excludentes de ilicitude. E quais são as excludentes de ilicitude? Vamos aí relembrar. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, tá? Em relação às excludentes de culpabilidade, e aí eu peço a atenção de vocês, quais? Coação moral irresistível e inexigibilidade de conduta diversa, também não será possível a decretação da prisão preventiva. E por que eu pedi para vocês se atentarem? Porque está faltando uma excludente de culpabilidade aqui, né? E o cuidado está justamente aí, o cuidado que a gente tem que ter está justamente nesse ponto. Por quê? Quanto ao inimputável, aquele lá do artigo 26 caput do Código Penal, a condição de periculosidade dele poderá ensejar a privação de liberdade, tá bom? Então, vamos ter aí atenção quando estudarmos a prisão preventiva em relação às excludentes de culpabilidade. E lembrar que tem aí o artigo 26, tem lá o inimputável do artigo 26, a gente tem que sempre lembrar que a condição de periculosidade dele pode sim ensejar a privação de liberdade. Quanto à duração da prisão preventiva e o excesso de prazo. Um dos principais problemas práticos da prisão preventiva observados no nosso ordenamento jurídico é, sem dúvida, a indeterminação temporal. Não sei se vocês se recordam, na última aula, acho que na última videoaula ou penúltima,
eu falei com vocês que uma das diferenças entre a prisão preventiva e a prisão temporária é que a preventiva não tem prazo determinado, enquanto que a temporária tem. E esse é um dos principais problemas práticos da prisão preventiva, essa indeterminação temporal. Por quê? Essa indeterminação temporal, ela já culminou em diversas injustiças no Brasil afora. Algumas já ficaram aí conhecidas, né, por meio da mídia mesmo. Casos em que algumas pessoas elas ficaram presas preventivamente por anos e anos, de modo que a preventiva assumiu, nesses casos específicos, erroneamente, contornos de verdadeira pena antecipada, o que não é uma função, o que não é um papel da prisão preventiva. O certo é que a prisão preventiva, ela deveria revelar apenas a característica de provisoriedade e jamais de prisão definitiva ou de antecipação de prisão definitiva, tá? Esse não é um papel da prisão preventiva. Diante dessa indeterminação, começaram a surgir posicionamentos, tá? E previsões de tempos, né, no intuito de aí determinar o tempo da prisão preventiva em algumas leis especiais, como acontece, por exemplo, na Lei de Organizações Criminosas, que preceitua que a instrução criminal ela deverá ser encerrada no prazo máximo de 120 dias, prorrogáveis por igual prazo, né? Isso no caso de réu preso, obviamente que por decisão fundamentada. Entretanto, o que a gente pode concluir? Esse fato é fato, né, que se a duração da cautelar exceder um prazo razoável, a prisão preventiva ela torna-se ilegal, porquanto viola garantia constitucional de razoável duração do processo. E se a prisão preventiva tornou-se legal, ela desafiará o quê? Desafiará um relaxamento de prisão, tá bom? Por conta dessa indeterminação temporal da prisão preventiva, ainda foram editadas as súmulas 21 e 52 do STJ, que eu peço para que vocês façam a leitura, são súmulas bem explicativas, pelo que dispensa eu ficar aqui tecendo maiores comentários com vocês. A intenção, pessoal, aqui nesse ponto específico do tempo, né, da preventiva, da duração da preventiva, era trazer essa visão geral para vocês. O que eu pensei? Eu vou disponibilizar para vocês no portal um PDF bem completo, tá? Um material bem completinho, falando sobre a duração da preventiva e o excesso de prazo. E lá eu vou colocar para vocês algumas leis esparsas que trouxeram esse tempo, que determinaram, né, esse tempo da preventiva e outros comentários. Então, terminando a aula, vão lá no portal do aluno, que eu vou deixar o PDF lá com tudo explicadinho para vocês, porque é bem autoexplicativo, tá bom? E por fim, para terminar a nossa videoaula, nós precisamos falar sobre a revogação da prisão preventiva. E esse assunto, ele foi tratado de forma bem clara lá no artigo 316 do Código de Processo Penal. E novamente eu chamo a atenção de vocês, cuidado, tá? Cuidado, porque o artigo 316 também sofreu alteração e vocês devem estar atentos aí a essas inovações que surgiram no final do ano de 2019, finalzinho de dezembro. Então, Vadimeco atualizado, ou então baixem aí a lei pelo próprio Planalto mesmo, pelo site do Planalto, e doutrina também tem que ser doutrina de 2020, atualizada com pacote anticrime. Se não tiver atualizada com pacote anticrime, provavelmente essas inovações da preventiva não constarão. E o que diz o 316 do CPP? Ele diz o seguinte: o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que justifiquem. E aí temos o parágrafo 1º, que ele diz assim: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a sua necessidade de manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Tá bom? Então, prisão preventiva tornou-se legal por alguma razão? Tornou-se desnecessária por alguma razão? O que vai acontecer? O advogado vai
aviar aí um relaxamento de prisão para que o indivíduo seja colocado em liberdade o quanto antes, tá bom? Com isso encerramos o nosso tema prisão preventiva. Até a nossa próxima aula, vamos tratar da prisão temporária e aí encerrar o nosso tema prisões. Fiquem todos com Deus, se cuidem e até a nossa próxima videoaula.